galera, tudo bom com vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Salve Maria Santíssima! Nós da Missão São Padre Pio estamos hoje com mais um vídeo. E galera, antes da gente ir pro vídeo, a gente pede para que vocês possam seguir a gente nas nossas redes sociais e que vocês possam se inscrever no nosso canal. E aí ativem o sininho também, para que quando a gente enviar o vídeo, vocês possam estar recebendo em primeira mão, tá bom? Vamos lá então, roda a vinheta! E galera, é com muita alegria hoje nós estamos aqui de volta com o nosso canal, né? A gente deu uma paradinha aí com o nosso canal por causa do nosso retiro São Padre Pio que teve aí. E acredito que você que nos assiste participou do retiro, e se você não participou também não tem problema, porque a missão está crescendo cada vez mais para a glória de Deus, amém? Mas a gente deu essa paradinha aí por causa do nosso retiro, são muitas coisas para fazer, enfim. Mas hoje nós estamos de volta e é com muita alegria que nós estamos de volta com o nosso canal. E para quem foi no retiro São Padre Pio, viu que foi uma bênção, uma graça. Quantas coisas Jesus fez naquele lugar por Nossa Senhora, quantos prodígios, quantos sinais, um monte de coisa aconteceu, tudo para a glória dele, amém? Mas então hoje a gente queria aqui gravar para vocês, né? Queria falar um pouquinho com vocês em relação a dois mártires da Igreja Católica, que é São João e São Paulo. Mas não é São João Evangelista não, e também não é São Paulo Apóstolos, é São João e São Paulo. Eles viveram depois de 300, depois de Cristo, tá bom? Então a gente vai gravar aqui, a gente vai falar sobre eles hoje. Então assim, só para dar uma introdução, São João e São Paulo, eles eram dois irmãos. Eles viviam muito bem, assim, né? Vamos dizer, com os bens materiais, viviam muito bem, só que eles eram loucos por Jesus. E o objetivo deles era difundir a Igreja Católica, era fazer com que a Igreja Católica pudesse ser reconhecida, e com isso eles ajudavam muito os pobres, então eles praticavam muito a caridade. E aí, enquanto a gente vai falando aqui sobre a vida deles, quando eu falava em casa, quando eu estudava assim em casa, quando nós conversávamos sobre eles, e a gente meditava sobre a questão da fé e as propostas do mundo. Então assim, São João e São Paulo, eles viviam muito para os pobres assim. E aí naquela época tinha um imperador que chamava Terenciano. Olha o nome do cara, Terenciano. E esse imperador começou a ver que esses dois irmãos faziam muitas coisas assim, ajudavam os pobres e viviam como uma igreja assim mesmo, né? Eram loucos por Jesus. E aí, como um interesse desse imperador nos bens que eles tinham, esse imperador fez uma proposta para eles. Fez uma proposta deles fazer uma idolatria contra a Igreja Católica. A proposta, eu não lembro muito bem o que era, mas era algo relacionado a Júpiter. E aí com isso, se eles topassem e aceitassem isso, eles iam idolatrar a Igreja Católica. E aí naquilo que primeiro a gente medita agora, em relação à vida deles, é que esses dois, eles tinham uma fé imensa. Eles acreditavam muito na fé. E aí com isso, como eles acreditavam muito, então eles viviam. Só que eu não lembro qual santo da Igreja Católica vai ensinar, e ele diz que a nossa fé é alimentada por ações. Então, eles tinham muitas ações, então por isso eles alimentavam a fé deles. Que jeito? Ajudando os pobres. Só que eu queria que a gente pudesse meditar sobre isso. Muitas das vezes, nós perdemos a fé. Muitas das vezes, a gente para de acreditar nas coisas, a gente desiste, a gente não tem esperança. Por quê? Porque não é que a gente, vamos dizer assim, desacreditou porque algo não deu certo na nossa vida. Mas muitas das vezes a gente para de acreditar, a gente para de ter fé porque a gente não está alimentando a nossa fé. Como, por exemplo, o que eles mais praticavam, esses dois irmãos? A caridade. E quantas vezes a gente deixa de fazer a caridade? Quantas vezes a gente deixa de alimentar a nossa fé? Então eu queria que a gente pudesse meditar sobre isso mesmo, trazendo isso para nós. Quantas das vezes a gente deixa de alimentar a nossa fé e com isso a gente perde a nossa fé? E aí, continuando, esse imperador então fez a proposta para eles, só que eles não aceitaram essa proposta. E com isso esse imperador ficou com muita raiva.
E aí ele decidiu então decapitar os dois. E aí eu queria parar por aqui agora e para a gente meditar esta segunda questão que eu falei para vocês. E o que seria? As propostas. O imperador naquela época era como se fosse o mundo para eles, se fosse na época nossa de hoje. Mas como é épocas diferentes, mas mesmo assim o imperador, vamos dizer que ele representava o mundo. E ele fez propostas para esses irmãos. E a proposta era o quê? Deles, igreja, idolatrar algo contra a igreja católica, mas eles negaram isso. Por quê? Porque eles tinham fé em apenas um Deus, que era o nosso Senhor. E aí com isso, eles receberam uma proposta e eles não aceitaram. E aí, meditando com nós assim, né, e trazendo para nós, quantas propostas do mundo a gente não recebe? Quantas coisas mundanas não chegam até nós? E muitas das vezes, como eu fiz muitas das vezes, e ainda faço se for ver, aceitar aquilo que é mundano. Quantas propostas não chegam para nós para nos tirar da presença de Deus, nos tirar da intimidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor, para aceitar aquilo que não é dele. Quantas propostas vêm até nós e faz com que nós demos aquela caída na fé. Então que nós pudéssemos meditar sobre isso mesmo, a questão da fé e as propostas que nós recebemos. Mas com a graça de Deus, já faz um bom tempo aí que eu tenho renunciado a todas as propostas mundanas e espero que eu renuncie cada vez mais e possa alcançar os sonhos de Deus para a minha vida. E como nós desejamos também para que você que nos assiste renuncie todas as propostas mundanas e siga somente um só Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que a gente pudesse meditar sobre isso. E aí para terminar, como eles renunciaram e não aceitaram as propostas do imperador daquela época, então ele decidiu matar, sacrificar esses irmãos. E aí o que ele fez? Ele prendeu os dois e aí decapitou a cabeça dos dois. Só que na hora de enterrar, olha que maldade, enterrou na própria casa deles. Então, foi isso que aconteceu. E aí eles morreram. O dia que a igreja celebra esses dois santos é hoje mesmo, no dia 26 de junho. Eles morreram no dia 26 de junho de 362. E hoje, dia 26 de junho, é o dia que a igreja celebra a vida deles. Então, foi isso que aconteceu. E aí você pode até falar assim, Matias, mas foi isso que aconteceu. Renunciaram às propostas mundanas e teve o preço. Sim, teve o preço. Só que a gente precisa olhar com os olhos espirituais. E foi um preço perfeito. O melhor preço que nós poderíamos ter. Porque com isso, eles alcançaram o céu. E o céu é o melhor lugar que nós podemos estar. E eu vou falar algo para vocês. Algo para você que nos assiste. Eu nunca li isso em algum lugar, isso é mesmo que eu sinto assim comigo, né? É o que eu fico imaginando. Eu tenho certeza que se você pegar todos os mártires da Igreja Católica e eles conhecendo o céu, e aí eles virem aqui para a Terra, e aí eles veem que eles vão passar pelo martírio deles. Só que dessa vez eles vão passar durante 10 vezes o mesmo martírio. E aí se eles conseguirem suportar, eles vão ir para o céu. Eu tenho certeza que cada um desses mártires vai passar martírio por martírio sorrindo, porque não há preço, não há nada que se pague ou se compare com o céu, que é o lugar que nós estamos chamados a estar. Amém? Que a gente possa meditar sobre isso e que a gente possa crescer juntos, para a glória de Deus, por Nossa Senhora. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua Mãe Maria Santíssima, salve. São João e São Paulo mártires, rogai por nós.